Caso Edgar, certo? E onde foram... Aquele caso da sinuca, no bar da sinuca, certo? Todo mundo conhece esse caso aí. Cara, foi algo terrível, né? Exato, foi algo terrível. E você foi o advogado dele, certo? Sim. Né? Sou ainda. Certo. Conta pra gente os bastidores, como que você chegou até ele, como que foi essa negociação com a porque polícia? é um caso muito polêmico e justamente o fato de você estar sendo defendendo ele nessa causa tem gerado um repúdio em algumas pessoas. Sim. E nós notamos isso nas redes sociais, né? Há muitas falácias com relação a isso. Inicialmente, cabe destacar que lamentamos o caso, certo? Logicamente, não tem ser humano que não se comova com o que aconteceu. Então, o nosso escritório lamenta cada perca, cada morte, cada vida que foi ceifada naquele ato. Porém, o que acontece? O Edgar, ele, independente do crime que ele tenha cometido, e isso aí vale para todos, independente do crime, por mais horrendo que seja, essa pessoa tem o direito ao advogado, essa pessoa tem direitos a serem preservados. O que nós fizemos? Logo quando aconteceu, eu vi a matéria no jornal, não me manifestei nem nada, enfim, né? E eu não lembro se foi 1 ou 2 dias depois, ele entrou em contato comigo. Ele já estava preso? Não, estava foragido. Ele entrou em contato para se por entregar. telefone. Para rendição. rendição. Para rendição. E aí, nós tivemos algumas horas de conversa, a mãe dele foi no escritório, finalizou o contrato. E a partir desse momento, nós tínhamos elaborado uma estratégia de defesa a ele, certo? Porém, tivemos uma notícia, isso aqui não tem também, porque não tem por que eu falar na teoria, eu vou falar logo na prática como que funciona. Tivemos a notícia que o BOPE estaria vindo para Sinop para justamente, né, ajudar a encontrá-lo. E sabendo que existiria um grande risco de ocorrer um confronto, nós já orientamos ele que informasse que estava desarmado para que pudesse haver a entrega dele. Nesse meio tempo, o outro envolvido foi morto, né, após troca de tiro com o BOPE. E nós informamos ao delegado, inclusive até parabenizar o delegado, o Dr. Braulio Junqueira. Ele, assim que nós informamos que iríamos entregar o Edgar, ele também facilitou todo o amparo, respeitou ali a integridade física do Edgar. E a questão da imprensa foi algo que a defesa encontrou viável, que fosse totalmente acompanhado, totalmente filmado ali, também em busca de preservar essa integridade, a integridade física ali do Edgar. Porque sabíamos que poderia ocorrer algum ato de covardia. E quando eu digo isso, não apenas da polícia, mas da própria população, que todo mundo se comoveu. Isso foi um caso que saiu mundialmente. Então, os bastidores foi mais ou menos dessa maneira. Nós tivemos o contato por telefone com ele, informamos a polícia o horário da entrega dele, e bem como na hora que fomos junto com a polícia, inclusive no mesmo carro da polícia para buscá-lo, nós também informamos e acionamos a mídia local. Para resguardar a vida dele. Resguardar a integridade física dele. Mas, vamos lá. Eu preciso fazer Só completar então antes, e depois na audiência custódia também, foi também novamente requerido que houvesse esse resguardo da integridade física dele. Tanto que ele foi transferido e atualmente está em uma cela uma cela separada, uma cela de segurança, possui uma segurança maior, né? Não podemos dizer segurança máxima que... O nome do rapaz é Edgar, né? Edgar. E, doutor, é um caso que, principalmente por ter sido filmado, e todas as pessoas tiverem tido acesso às imagens e à forma que ele agiu, deve ser um caso muito difícil de se tratar, né? De alta complexidade, certo? E eu vejo na sua fala que você fala em nome do escritório, né? Sim. E o Vinícius, ser humano? Eu não misturo a minha pessoa com a minha profissão, porque na hora que eu estou atuando,
eu paro de pensar em mim, eu penso melhor no meu cliente. Então, ou seja, eu tenho uma missão ali, eu vou cumprir essa missão. Minha primeira missão era resguardar a integridade física dele, era assegurar que ele fosse preso com vida. E segundo passo, fazer a defesa técnica dele. O que é a defesa técnica dele? É defender os direitos que ele possui mesmo após cometer esse crime horrendo. É um caso de alta complexidade, eu diria até que é o caso mais difícil que nós temos no escritório. Por quê? Porque, como exatamente o Douglas bem informou, é um caso que foi filmado e que todo mundo teve acesso às filmagens. Este caso é um nítido caso que vai para ser julgado em tribunal do júri, vai para júri popular. Então, quem vai julgar ele são pessoas da própria população. E isso que torna o caso mais difícil ainda. Porque se fosse um caso a ser analisado por um magistrado, aos meus olhos, um magistrado, ele já, querendo ou não, é acostumado a ver casos horrendos, casos repugnantes, casos de grande repercussão. Agora, o público ali, os jurados, são pessoas que às vezes é a primeira vez que ele vê um crime de tamanha relevância e até mesmo não há como falar que, né, me foge até a palavra exata, mas com que houve, não há como negar que houve uma certa crueldade. E tem ideia de quando vai a julgamento? Ele vai ter a primeira audiência agora, semana que vem. Essa audiência ocorrerá a pronúncia dele. E o tribunal do júri daí vai ser marcado ainda. Qual é a expectativa qual é a expectativa da defesa? Então, as teses defensivas nós ainda não podemos informar, mas até mesmo evitamos, na verdade, informar, porque, como estamos dizendo, né, a população, o público em geral, que não cursa direito, não entende, às vezes, uma tese defensiva e acaba julgando, né, a maneira que o advogado atua, enfim, alegando como se nós estivéssemos querendo mudar um fato. Mas é lógico, não há o que falar em absolvição, porém, ele tem direito, sim, que o resguarda para que não chegue a pena, pelo menos perto do que a grande mídia está publicando. E tem algum fato novo do caso dele? Não, e o que ainda... que ele disse para você? A motivação dele, né? Ele disse alguma coisa? Tentou explicar para você? Então, são informações de teses defensivas. E o que eu posso te falar, assim, que teve algo assim que eu queria até utilizar o espaço de vocês para um desabafo, só que envolve mais o advogado, mas porém envolve também esse caso. Eu acredito que vocês acompanharam o tanto que eu fui repudiado quando atuei na defesa do Edgar, correto? Sim. Vocês acompanharam. Sim. E logo em seguida surgiram alguns advogados que começaram a atuar para a família como assistente de acusação, e esses foram dados como anjos. O que acontece? No processo do Edgar, pouca gente sabe disso, a delegacia protocolou de uma maneira equivocada que apareciam fotos da adolescente nua e de todas as vítimas nuas. Não estava em segredo de justiça, e pela repercussão que teve o processo, é um dos processos que eu acredito que é mais acessado no país pelo sistema PJE. Onde que eu quero chegar com isso? Não era obrigação nossa, como defensor do acusado, averiguar esse tipo de informação, já que eles têm advogado de acusação, assistente de acusação. E quem foi lá 8 horas da noite peticionar, solicitando o sigilo dessas fotos para que não houvesse um prejuízo maior ainda à família das vítimas, em ter ali a exposição dos seus familiares após, né, o acontecido de uma maneira, né, totalmente, né, desnuda, enfim, foi a gente, que ainda sendo advogado do acusado, fizemos esse pedido. Então, o que eu quero trazer para o seu público é isso, é que nós não estamos ali defendendo a atitude de nenhum cliente. Nós defendemos os direitos, assim como se nós vemos que há um direito da vítima ser resguardado, nós também pediremos, ainda que estiver atuando
pela outra parte, pelo acusado. Então, isso é algo que pouca gente sabe e que eu acho interessante trazer ao conhecimento do seu público. Deixar uma coisa bem clara aqui, Quilila. Quando um criminoso entra em confronto com a polícia e ele é baleado, toma 10 tiros, mas ele ainda está vivo, a partir do momento que ele entra no hospital, que ele dá entrada no hospital, o médico de verdade, o enfermeiro de verdade, ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa sobreviva. Mesmo E geralmente sendo- eles fazem isso. Geralmente eles fazem isso. O doutor André Brisky acabou de pegar um caso onde uma pessoa tomou, acho que 17 tiros. Eu posso estar errando o número dos tiros, que eu sou um pouco exagerado. Mas o doutor reconstruiu o fígado do cara tá vivo. E quando é com um advogado defendendo uma pessoa que cometeu um crime, existe coloca um advogado nessa posição de algoz. Só que, na verdade, o médico salva a vida das pessoas, o advogado defende perante a justiça, o policial prende o criminoso, o juiz condena e cada um tem a sua função dentro da nossa sociedade, todas elas baseadas na lei que rege um determinado país. Exatamente. E isso precisa ser respeitado, entendeu? Acho que as pessoas precisam entender. E justamente quando se trata de uma pessoa que pretende ter uma carreira brilhante, esse tipo de caso, só para vocês saberem, esse tipo de caso leva o cara lá em cima. O advogado... É mentira? Não, é verdade. Inclusive, as pessoas julgam acreditando que, poxa, aquele advogado vai achar uma brecha na lei. Não existe brecha na lei. Existe o bom advogado que estudou a lei. A lei está ali para todos, certo? Então, o bom advogado encontra esse chamado brecha, certo? Mas o advogado não absolve, o advogado não condena. Quem condena, quem absolve é o juiz. Então, como o Douglas bem pontuou, o advogado normalmente ele é visto como algoz. Por quê? Por simplesmente, pelo menos o bom advogado, por conhecer a lei. E, até complementando o que ele falou, casos de grande repercussão vão, de fato, a advogados que tenham pelo menos ou um nome para atender, ou então que já tenham demonstrado o serviço para tal. Eu acredito, não estou me colocando, né, como exemplo nem nada, mas nem fazendo uma observação pessoal, mas aos meus olhos, grandes casos vão para grandes profissionais. Isso não só na área de direito, como em qualquer área. É isso aí. Só para quem está em casa entender, esses grandes casos aí de assassinatos horríveis, sequestros, os casos que tomam maiores proporções na mídia, só para vocês entenderem, existem filas de advogados querendo advogar de graça só para ganharem notoriedade nacional e despontarem na carreira deles. É mentira o que eu tô falando? É verdade. É Totalmente isso. correto. No caso, doutor, são 7 vítimas, certo? É julgado vítima por vítima? Cada vítima é um caso? Como A que pedido faz? da Como que é no acusação, caso? sim. Sim. Sim, a pedido da acusação, sim. Na tese de defesa, nós já temos um outro entendimento que nós colocaremos daí para o juiz analisar. O crime chacina, ele entra em uma outra categoria? Não, é homicídio doloso. A diferença de chacina é que um grande número de vítimas. Só muda o né? número de pessoas, não Sim. é como não é uma qualificação Sim. Não, do não. tipo de homicídio, Não é né? qualificador. Entendi. Depois desse caso, o que mudou na vida do doutor Vinícius? Marcos Vinícius. Depois desse caso, bom, é inegável que eu ganhei mais uma notoriedade maior, questão do meu nome, fui, né, acionado por grandes meios televisivos, grandes redes televisivas para expor o caso, mas fora isso, eu acredito que não trouxe demais mudanças ali, digamos, pelo menos ao ponto que muitas pessoas acreditam. Poxa, mas esse caso de repercussão elevou o nome do escritório? Não. Como já citamos aqui, tivemos casos de enorme repercussão Já é um grande anteriormente. escritório, já é um escritório Já de era um renome. escritório que vinha atuando em casos de grande repercussão. Inclusive, nessa mesma época do caso do Edgar, tivemos mais uns 2, 3 casos também que causaram um grande repúdio ali, né, da população, e que nós fomos os contratados para atuar. Então, embora algumas pessoas entendam que esse é o grande caso do escritório, isso aí não tem como falar, até mesmo porque é um caso que nós trazemos como complexo, como difícil, mas jamais utilizar esse caso para elevar o nome do escritório, isso nunca. Qual seria o maior caso do escritório?
Porra. São vários de relevância? Cada caso que entra pro escritório é o maior caso que nós temos para resolver. Ai, para. Ai, nossa. Você fez igual aquele amor. Ai, você me ama. Você é o maior amor da minha vida. Exatamente. Minha querida. Vamos lá. Caso de maior repercussão. Repercussão, acredito que por hora, inegável, esse caso do Edgar. Esse caso do Edgar. Atualmente. Se você me falar qual o caso de maior repercussão em 2019, 2018, que eu acredito que foi, era do JP. Se você me perguntar de acredito 20, o caso da DJ. Então, acho que até o da DJ foi até antes, até peço desculpa errar a data, mas, ou seja, essa questão de caso para caso varia, né, de ano em ano, não tem como eu falar que esse. Atualmente o maior caso é esse, mas porque também é o caso mais quente, que é o mais recente. Mas eu acredito que se esse caso tivesse ocorrido em 2017 ou do JP tivesse ocorrido ano passado, o do JP estaria em maior repercussão. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho Para receber as notificações, tá?